Oi, gente, hoje vim aqui como uma verdadeira palhaça, porque foi assim que eu me senti quando eu li A Lâmina da Assassina, Coroa da Meia-Noite e Herdeira do Fogo. Então, pra quem não sabe, estou aqui na minha luta diária de ler os livros da Sarah J. Maas, né, especificamente Trono de Vidro, a saga de Trono de Vidro. E aí, sempre os alertas de início de vídeo que todo mundo já sabe, essa é a minha opinião, não significa que você precisa concordar comigo. Se você for discordar, por favor, faça isso com respeito nos comentários. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho. Então vamos começar pela ordem que eu fiz de leitura, ou seja, A Lâmina da Assassina, que eu fiz logo depois de Trono de Vidro. Por que eu li A Lâmina da Assassina logo depois de Trono de Vidro? Porque muitas pessoas estavam me confundindo, porque muitas pessoas falavam que eu precisava ler esse livro antes de Trono de Vidro, e como eu já tinha lido, então eu precisava ler ele logo em seguida. Outras pessoas falavam que não, que tudo bem eu ler depois. E aí eu fiquei muito confusa. Muitas pessoas no TikTok também tentaram me ajudar, só que também cada uma delas falava uma coisa diferente. E aí eu fui pro site do Google, né, assim, eu pesquisei, e aí realmente cada site também falava uma coisa diferente, e isso me confundiu ainda mais. Então o que eu pensei? Vou ler Lâmina da Assassina de uma vez pra me livrar disso logo, porque como é uma história de background, então beleza, eu vou entender o background da personagem e depois disso fica por isso mesmo. Então, como é que funciona a Lâmina da Assassina? Esse livro ele não tem a mesma dinâmica do que o livro de Trono de Vidro e os outros livros dessa saga também. A Lâmina da Assassina, ela é dividida em contos, então é a assassina e o pirata, a assassina e a curandeira, a assassina e não sei o que. Eu também gostei muito da mensagem que a autora quis passar no livro, dessa questão de relacionamentos tóxicos entre a Celaena e o Aaron Beam, principalmente, porque apesar dele não ser nada específico dela, principalmente no quesito romântico, ainda assim relacionamentos tóxicos em outras áreas da sua vida também acontecem, e eu acho que foi importante essa autora colocar essa mensagem no livro, trazendo uma mensagem de superação no final. Eu não vou ficar citando autores aqui, mas eu sei que tem autores que fazem o contrário disso e eu não gosto. Então realmente quando você traz um assunto muito delicado, que é muito real, que faz parte do nosso dia a dia mais do que a gente acha, que acontecem com muitas pessoas e elas sofrem por conta disso, eu acho que o mínimo que o autor pode fazer é justamente trazer essa percepção de uma superação e de que você pode sair disso, porque, enfim, você pode conseguir forças de outros momentos, de outras pessoas, de outras coisas da sua vida para que você saia disso. E claro, também tem essa parte do mistério, das perguntas, da política, que é tudo... são perguntas para serem respondidas no futuro. Eu entendo que esse livro, ele não é para te trazer respostas, né? Ele vai te falar o que aconteceu no passado para dar início ao Trono de Vidro e as coisas que estão acontecendo no resto dos livros. Então eu entendo que ele não vai te trazer respostas necessariamente. E também tem os personagens, né? Eu fiquei me perguntando muito por que esses personagens estavam lá, os personagens secundários, né? Então o pirata e a curandeira que eu comentei, por que eles estão lá, o que eles vão fazer, tipo assim, por que eles são importantes. E aí depois disso as pessoas no TikTok principalmente, né, as pessoas quando eu fiz os vídeos curtos, falaram pra eu esperar e ter paciência, porque esses personagens vão voltar a aparecer em algum momento. Mas fora isso, todo mundo aqui nesse canal eu acho que já sabe que eu não sou fã da Sarah J. Maas, da escrita dela. Acaba que por eu não estar engajada e por eu não querer ler os livros dela, acaba que no fim eu leio por obrigação e às vezes isso torna a leitura muito chata. E aí eu demorei muito pra acabar a Lâmina da Assassina, demorei bastante, mais do que eu esperava. E enfim, eu acho que a história acabou ficando um pouco morna em alguns momentos e eu precisava que alguma coisa me segurasse nessa leitura, justamente porque eu já não sou fã, então eu precisava que uma coisa muito grandiosa estivesse acontecendo e não tava. E aí eu também considero que por ter lido o Trono de Vidro e eu já entender um pouquinho da história dela, apesar de não saber dos detalhes que tinha em Lâmina da Assassina, acabou que eu já sabia do plot que ia acontecer, tanto em relação à morte do Sam, quanto à prisão dela. E eu gosto dessa ideia dos personagens voltarem e aparecerem de novo e tal, gosto dessa construção que teve nesse livro, apesar dele ser muito parado na maioria das vezes. Só que eu acho que nesses momentos em que ficou uma coisa muito morna, principalmente no conto da curandeira, eu acho que o da curandeira foi o pior pra mim, porque não fez sentido pra mim naquele momento. Eu entendo que ela vai voltar a aparecer, mas eu acho que quando você tá colocando um personagem no livro, naquele momento específico, você precisa de uma justificativa e eu acho que você precisa fazer com que esse personagem seja cativante naquele momento que você
você tá colocando ele ali. E eu não senti isso de muitos personagens, principalmente da curandeira. Então, agora vem as críticas de verdade, porque Coroa da Meia-Noite foi o pior livro da série que eu já li até agora. Ele é muito arrastado no início e no final ele é muito apressado, e aí a autora ela cria justificativas simplesmente na hora que ela quer, porque é benéfico pra ela naquele momento da história, e aí no fim ela precisa acabar com algum tipo de bomba assim, que é feito e que é construído de uma forma muito ruim, simplesmente pro livro todo não ficar vazio. E aí eu também vou dar um ponto pra autora, porque assim, quando eu estou lendo esse livro, e eu falei que eu não fico engajada lendo ele na maioria das vezes, eu já começo ele reclamando e não querendo estar lendo esse livro, e eu faço isso por obrigação, acaba que eu não me esforço para entender algumas coisas. Então, quando as coisas estão muito confusas, eu simplesmente ignoro e passo em frente. Eu não fico voltando e relendo e tentando entender. Eu só, beleza, eu tenho essa informação. O que eu vou fazer com ela? Eu não faço ideia. Então, aí o que aconteceu? Vou dar um exemplo, né? No meio do livro, assim, a gente tem a introdução do grupo dos rebeldes. Quem são os rebeldes? Por que eles estão ali? O que eles estão fazendo? Não faço a mínima ideia do que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo. Eu entendo que eles são rebeldes. Eu sempre tento entender o básico, é isso que eu tô falando. Eu entendo que eles são rebeldes, é um pouco básico, tipo, eles são rebeldes de quem? Claro, eles estão contra a Adalon, beleza. É isso que eu entendo e passo em frente. E aí tem algumas coisas específicas que me incomodaram no livro, especificamente sobre a escrita dela. Então eu vou dar alguns exemplos aqui também, pra vocês não acharem que eu sou louca e que eu só tô pegando no pé dela à toa. Então, ela tem uma mania muito forte, porque a primeira série de livro que eu li dela foi a Cotar. E aí eu percebi isso em Acotar e isso já me irritava extremamente. E aí depois disso eu fui ler Trono de Vidro e eu percebi que ela já fazia isso. Então, o que ela faz? Quando ela quer dar uma atenção maior pro que tá acontecendo, ela escreve uma frase e pula o parágrafo. Escreve uma frase e pula o parágrafo. Escreve uma frase e pula o parágrafo. E isso me irrita muito, porque pra mim isso não dá uma atenção pro livro. Isso pra mim você só tá enrolando. E não é nem que porque ai meu Deus, eu preciso muito chegar na resposta. Não, é que tipo assim, por favor, para porque tá me irritando. E ela também faz isso muito com ponto de reticência, né? Como se a gente realmente estivesse na cabeça da protagonista ou do personagem que está no ponto de vista dela naquele momento. E aí ela fala, não, porque se eu fizer isso e aquilo e não sei o que, e 3 pontos de reticência, né? 3 pontos de reticência é foda, reticência. E aí depois disso ela, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo assim, é uma escrita que pra mim parece muito escrita de fanfic, de quando a gente lia no Wattpad, no Spirit, fanfic, sabe? E apesar de ser romantasia, eu entendo que é uma romantasia, mas ao mesmo tempo eu acho que pra você ter os elementos da fantasia, às vezes você precisa deixar o romance de lado. E eu acho que ela traz mais do romance do que da fantasia. E é por isso que muitas coisas ficam jogadas lá no final do livro. Então, no início do livro pro meio, ela tem tudo dessa relação, tipo, de relações. Não é nem só de romance, mas relações com todos os outros personagens, relações boas, relações ruins, brigas, intrigas e romance, não sei o que. E aí no fim a gente tem tudo de uma vez jogado pra você em relação à fantasia, porque a autora não introduziu as coisas de uma maneira calma, de uma maneira explicativa desde o início do livro. Não existe isso. Eu também fico muito incomodada com algumas coisas que ela escreve, e eu fiquei com uma frase específica na minha cabeça que eu precisei trazer aqui pra esse vídeo, pra vocês entenderem o que eu tô falando. O que a autora faz? Ela escreve assim: a voz dela estava em todo lugar, mas ao mesmo tempo não estava em lugar nenhum. Pra mim isso é uma famosa frase de efeito que não tem efeito, porque se você parar pra pensar, ela nem tem tanto sentido assim. Ela poderia muito bem ter trocado essa frase inteira, que é muito clichê, que é muito ruim, que pra mim é uma escrita pobre, e colocar ela, enfim, a voz dela tava ecoando, e tipo, ela não sabia de onde tava vindo. Pronto, tipo assim, pra mim ficou uma escrita muito mais limpa e muito melhor, mas tudo bem. E sabe o que eu acho mais engraçado em relação à escrita dela? Eu acho engraçado porque as pessoas falam que em Trono de Vidro a escrita dela é melhor. Só que quando você pega, tipo assim, a ordem dos livros dela, ela publicou primeiro Trono de Vidro pra depois publicar Cotar. Eu sei que alguns livros de Cotar foram publicados em conjunto com o Trono de Vidro, né? Assim, eles saíram no mesmo ano, enfim, eles estavam muito próximos. Mas é que a escrita dela, então, regrediu? Foi isso? Porque, assim, se ela escreveu Trono de Vidro antes e a escrita de Trono de Vidro é melhor do que a de Acotar, pra mim já não tá fazendo sentido. Apesar de que pra mim é a mesma coisa. Pra mim ela não melhorou em nada, em nenhum dos dois. É o mesmo tipo
tipo de escrita. E aí, falando um pouco mais sobre essas questões que são um pouco mais jogadas no livro, né, das informações que são jogadas, eu acho que a autora, ela traz esse ar da protagonista, da Celaena, como se ela realmente fosse uma puta protagonista foda, que não só em questões físicas, assim, sabe? Tipo assim, de força, de batalha, de força de vontade, mas em relação à inteligência. E ela traz isso desde o início, desde o primeiro livro, ela traz essa questão de ela observa tudo, e ela entende tudo, e ela cata as minúcias de algumas coisas, e no fim ela não é tudo isso. E isso me irrita muito, porque ela é trazida desde o início como uma sabe-tudo, que no final ela é burra o suficiente pra não conseguir fazer nada do que as outras pessoas pedem pra ela. Ou seja, parece que as coisas na cabeça dela só fazem sentido quando é mais conveniente, ou seja, o mais conveniente pra autora. Então ela só conecta as coisas quando ela realmente, tipo assim, precisa que o mistério siga no livro e ela dê, tipo, algum fechamento pra aquilo, pra que ela possa escrever mais um livro depois. E pra mim isso também aconteceu muito com o Cal nesse livro. Ele assim, tentando descobrir quem era a Celaena no final, ela deu uma data pra ele, e ele foi capaz de procurar em um livro e achar naquele momento. Ele pensou o dia inteiro sobre isso, ele se encaixou todas as respostas e, tipo assim, de uma vez, ele conseguiu achar de primeira no livro, e aí ele descobriu quem era ela. Se fosse tão fácil assim, acredito que outras pessoas também, enfim, teriam entendido quem é ela. E me irrita porque eles não fazem isso quando precisa, sabe? Então, tipo, sobre aquele negócio em questão da morte da Nehemia, do mistério sobre isso, sobre os rebeldes que estavam envolvidos e o que o rei tava falando com o Cal sobre isso, sobre a ameaça em relação a isso. E por que eles não encaixaram essas peças quando era conveniente também pra história? Porque seria muito conveniente, né, eles encaixarem todas essas respostas e conseguirem salvar a Nehemia, mas não, eles só fazem isso quando realmente a autora queria pra ter essa revelação bombástica e aí ela pudesse escrever mais outro livro. E eu acho que, assim, falando um pouco mais da protagonista também, eu entendo que a protagonista, ela tem um background de protagonista de romantasia padrão. Então ela é uma mulher que teve uma vida sofrida, que, enfim, tipo, é muito batalhadora, que é forte, que é destemida, e no final ela não tem defeito e ela não tem dificuldade, sabe? Defeito no sentido de dificuldade. Porque pra mim ela tem muitos defeitos, né? Eu entendo que ela também meio que começou na adolescência, né? Os livros, ela estava com 17 anos e aí depois disso ela foi progredindo, que pra mim não foi uma grande progressão. A autora traz isso, eu vou falar mais sobre isso em questão de Herdeira do Fogo. A gente tem essa passagem de tempo e as mudanças que vem com ela, que pra mim não tem mudança, porque ela continua sendo chata, ela continua sendo mimada, ela continua sendo hipócrita, ela esconde as coisas dos outros, mas os outros não podem esconder dela. Acaba ficando chato, porque eu entendo que ela tem esses defeitos da personalidade, mas ao mesmo tempo as pessoas não falam sobre isso, os personagens, né, não falam sobre isso, eles não se incomodam com isso, ela continua sendo a pessoa perfeita que todo mundo quer estar perto, que todo mundo quer beijar, e isso me irrita porque as pessoas reais não são assim, as pessoas reais têm dificuldades e defeitos, e as pessoas em volta falam sobre isso, sabe? E isso existem consequências sobre isso. E eu entendo que é fictício, que é uma personagem fictícia, mas você tá tentando se conectar com outros seres humanos, então, tipo, ela é um ser humano dentro de um livro fictício, mas ela continua sendo um ser humano, e mesmo dentro de um livro fictício, os seres humanos continuam tendo defeitos e dificuldades. Então, assim, eu entendo, por exemplo, essa questão do término do relacionamento dela com o Cal. Realmente houve uma consequência em relação aos atos dela, aos atos dele e tal, mas, enfim, ninguém nunca chegou pra ela e realmente falou: então, você é uma chata do caralho. Ninguém nunca fez isso, sabe? Eu acho que eu com certeza... Quer dizer, não é que eu faria isso, mas é que eu teria vontade de falar isso. E eu acho que eu fiquei um pouco chateada com o papel da Nehemia. Eu acho que ela é uma das personagens que todo mundo gostava. Eu também gostava dela. Eu acho que ela foi pouco explorada, sabe? Eu acho que ela tinha um papel muito específico que, enfim, ela não fazia mais nada além disso. E eu acho que ela poderia fazer mais do que isso. Ela fez basicamente o papel da amiga que é muito sincera e que, enfim, sabe sobre aquilo
que a protagonista precisava saber, que eram as marcas de Weird. Fora que todo mundo nessa história é hipócrita. Tipo assim, a Nehemia, ela guardava também muitas informações, a Celaena guardava informações, o Cal guardava informações, e todos eles brigavam por conta da mesma coisa. Todos eles falavam, sem mais segredos? E todo mundo, sim, sem mais segredos. E no fim, todo mundo tava escondendo segredos, e no fim, eles ficavam bravos com os outros por estarem guardando segredos. E aí a gente também tem a Ligeirinha, né, que é a cachorra, a cadela da Celaena. Eu achei muito legal, assim, a introdução de um animal, porque não é tão comum, assim, tipo, a gente vê protagonistas junto com animais. Quer dizer, é até um pouco comum, sim, mas, enfim, animais até domésticos, assim, como um cachorro e um gato, talvez nem tanto. Pelo menos eu não tenho muito essa percepção. Mas, eu acho que a autora, ela também colocou a Ligeirinha só em momentos específicos, quando era, enfim, bom pra autora. Então, a Ligeirinha mal apareceu em Trono de Vidro. E aí, depois disso, em Coroa da Meia-Noite também, ela apareceu em momentos específicos, só pra dizer, tipo, ó, a cachorra também sente falta da Nehemia, e ó, a cachorra tá em perigo e eu preciso disso pra que a Celaena, a protagonista, consiga ter essa questão da transformação dela, né, pra gente entender que ela era semiférica e não sei o que, não sei o que. Só que eu não acho uma boa ideia, porque assim, eu entendo que ela é um cachorro e que não tem muito que ela possa fazer, né, que a autora possa fazer com esse cachorro. Mas se você se propõe a colocar um personagem, independente de quem ele seja, ou do que ele seja, você precisa incluir ele na história de alguma forma e ele precisa ter profundidade. Sim, você também tem como aprofundar na escrita animais, porque eles também têm sentimentos, eles também têm comportamentos, eles também sofrem, fazem coisas, enfim, eles são próximos de algumas pessoas e de algumas coisas, e tem como você fazer isso, só que ela não está fazendo. E tá me incomodando porque ela já tá aí há 2 livros e não aconteceu nada com ela, nada acontece, nem de ruim, nem de mal, ela simplesmente existe, e eu não acho legal você simplesmente jogar os personagens secundários, assim, ou qualquer tipo de personagem que você inclua na história, simplesmente jogar ele em cenas porque é oportuno pra você. E aí, quando a gente tem essa batalha final, que foi quando a gente viu ela se transformando em férica, eu acho que porque as coisas foram muito jogadas, no final, assim, como tava tudo muito apressado, essa batalha final eu também não entendi nada, não entendi bulhufas. Não tentei me esforçar, eu não tava entendendo mais detalhes da batalha, eu não tava entendendo, pra mim tinha uma cabeça no chão e um pé em cima da outra cabeça, sabe? Era assim que eu tava lendo o livro já, e aí eu fiquei, não vou me esforçar, não vou voltar pra ler. E aí eu simplesmente segui a história. Aquele outro lado daquele portal, nossa, sim, sinceramente, não faço ideia do que é aquilo até hoje, assim, não faço ideia. Sei que é um portal que leva pro outro lado, né, sei lá, mas não sei como é que ela entrou, não sei porque que ela entrou, não sei, sabe? Tipo assim, não me esforcei, não vou me esforçar, tá? Então já deixo muito claro aqui, quem quiser me explicar, acho ótimo, mas se não, também, não vou voltar lá pra ler. E aí, só pra dar mais exemplos, porque, enfim, eu quero dar mais exemplos pra vocês entenderem o que são essas coisas que foram jogadas, né? Eu acho que essa questão dos símbolos, principalmente, porque eu acho que a gente podia ter uma descrição maior dos símbolos, o que cada um faz, a Celaena pegando o livro e lendo, entendendo e estudando, mas a gente não teve isso, a gente teve simplesmente ela pegando o livro, a descrição de que ela treinou, assim, no armarinho durante alguns dias, sem descrição do que aconteceu, se aconteceu alguma coisa ruim, se não, se ela foi pega, se não, se tinha alguém observando, se não tinha. E aí depois disso a gente teve que simplesmente ver ela usando os símbolos com maestria de uma coisa que ela tinha acabado de aprender e antes ela não sabia porra nenhuma. E isso me irritou, porque de novo traz essa percepção de que ela é boa em tudo. Eu acho também que eu vi essa questão do testamento. Nossa, o testamento também me irritou, porque ela fez um testamento pro Cal, onde ela deixava todos os pertences dela pro Cal, né, porque enfim, ela estava uma boba apaixonada e fez uma merda dessa. E aí a gente não viu esse testamento sendo feito, ele não foi citado antes, ele só foi colocado no momento oportuno para que o Cal se sentisse meio mal por conta das coisas que estavam acontecendo em relação ao relacionamento deles. A gente também teve a marca no pulso daquele rebelde, que eu não lembro, o Archer. Ele tinha uma marca no pulso, e aí ele também, essa marca só foi descrita no momento que foi oportuno, porque a autora podia ter descrito isso muito tempo antes. Ela encontrou o Archer e, nossa, ele tem uma tatuagem, o leitor fica, ele tem uma tatuagem, tem um símbolo de alguma coisa no pulso. E aí, no final, isso ia se conectar com aquela questão da serpente, do que a Nehemia tinha deixado de mensagem pra ela, e pra ela, alertando ela em relação a isso, mas não,
nossa, ele tem esse símbolo. Ah, a Nehemia tinha falado pra eu tomar cuidado com isso. E aí, sabe, uma coisa muito rápida, assim, que foi jogado na hora, que também me irritou. E por fim, aqui eu também quero reclamar daquela maçaneta, tá? Puta que pariu, que maçaneta chata do caralho. Sinceramente, assim, ela não tem graça, as cenas não são cômicas, como a autora gostaria que ficasse, nada funciona com aquela maçaneta. E pra mim, ela só serviu pra preencher mais um buraco do que ficaria com a partida da Nehemia, porque aí, ao invés da Celaena trocar essas trocas de fala com a Nehemia, ela ia trocar com a maçaneta. E aí, o que mais me irritou nessa maçaneta? Me irritou porque muitas vezes essa maçaneta fala assim: olha, eu sei exatamente o que você precisa fazer, você tá indo pro lado errado, mas eu também não vou te dar resposta, hein? E sabe, tipo assim, me irrita, porque por que ele faz isso então? Por que essa maçaneta tá lá e ela nunca tinha aparecido antes, inclusive, desde que ela tinha encontrado aquelas catacumbas de não sei o que lá, e aí, tipo, ela nunca apareceu, mas agora ela apareceu, no segundo livro. Depois de muito tempo, que ela já tava indo lá embaixo, que ela já fazia um monte de coisa, se ela quisesse roubar um monte de coisa, ela já roubava, tanto faz. E também essa questão de que, pô, se ela sabe de tudo e não pode dar resposta, por quê também? Sabe? São coisas que, beleza, você pode até dar uma resposta no futuro, mas é que não faz sentido no agora. Enfim, eu acho que vocês entenderam que esse livro me irritou, de todas as formas possíveis. Agora vamos pra Herdeira do Fogo. Herdeira do Fogo, pra mim, foi um livro um pouquinho melhor, sabe? Eu acho que, na verdade, ele foi o melhor que eu li até agora, mas ele ainda tem erros pra mim. Sim, a questão da escrita também entra. Eu também acho que nesse livro, especificamente, eu senti mais do que nos outros, apesar dos outros também ter essa relação da troca de ponto de vista e das quebras de ação. Então, a autora, ela tem uma mania muito grande de colocar, tipo, um símbolo, assim, como se fosse uma passagem de tempo, sabe? Entre o parágrafo que ela estava escrevendo e, tipo, a história que ela estava escrevendo, o texto normal. Aí ela faz esse símbolo, como se fosse uma troca de uma passagem de tempo, alguma coisa, e aí ela continua escrevendo embaixo. E aí tem algumas vezes que eu entendo ela fazer isso, porque ela trabalha com muitos pontos de vista. Você tem uma cena com 3 personagens, e aí ela faz isso, discorre a cena com a percepção de um personagem, aí ela faz esse símbolo e depois ela troca a percepção da mesma cena, só que falando como se fosse diretamente com outro personagem, do ponto de vista de outro personagem. Acho isso bacana, porque isso funciona, é isso mesmo, quando você realmente tá fazendo mais de um ponto de vista. Ou então, quando você troca de cena, que não é o caso dela, mas isso também pode acontecer. Então, se você tá escrevendo, por exemplo, de uma cena onde 2 personagens específicos estão, e aí de repente você faz essa quebra, e aí você troca para outro ponto de vista, em outro lugar, com outros personagens. O que acontece especificamente com essa autora? Muitas vezes faz essa quebra, só que ela continua descrevendo a ação normalmente, então eu não entendo por que existe a quebra, que pra mim funciona mais como um escape de tensão de novo, mesmo que pra mim não funcione, porque não precisaria ter a quebra. E sim, ela continua fazendo esse negócio de, enfim, ficar pulando parágrafo, escrever uma frase e pular parágrafo. Isso aí eu vou ter que lidar até o final dos livros dela, porque realmente é uma coisa que ela não tem como, ela não sabe não fazer. E aí aqui nesse livro a gente tem a introdução de outros 2 personagens, né, 2 novas personagens especificamente, 3 na verdade, né, e a gente tem muitos pontos de vista, basicamente. A gente tem 4 pontos de vista. Então a gente tem o da Celaena, a gente tem o do Cal, que tá junto com o Dorian, mas eles estão separados, então são 2 pontos de vista diferentes, e a gente tem a Manon, que é uma nova personagem. A Manon é uma bruxa. Achei muito foda essa introdução de uma bruxa, porque as bruxas, elas já são citadas há muito tempo, desde o primeiro livro. A gente entende que existem as bruxas, só que a gente não entende a diferença de um ser humano normal para uma bruxa. Então, eu achei muito interessante a autora colocar um personagem novo, especificamente uma bruxa, pra gente entender a vivência delas, a cultura delas, a raça delas, enfim, tudo que envolve as bruxas a gente estava entendendo naquele momento. E aí a gente também entende que elas estão trabalhando com o rei. Beleza, achei ótimo esse ponto de vista, sabe? Só que aí chegou um momento que começou a ficar muito chato. Porque aí depois disso você começa a se perguntar por que você continua lendo o ponto de vista da Manon, da bruxa, sabe? Você já entendeu o que você precisava entender. A autora já tirou as minhas dúvidas, porque aí chega um momento dos jogos de guerra que pra mim não precisava existir, chega um momento também junto com a bruxa Crochan que também pra mim não precisava existir, porque a mensagem já tinha sido passada. Em relação a outra personagem que eu tava falando é a Sorcha. Ela é uma curandeira
do palácio que tá cuidando do Dorian. Enfim, ela se aproxima do Dorian, eles se apaixonam e tal. E ela é o contrário da Manon. Então, enquanto você tá interessado em ler o conto da Manon no início, o da Sorcha você não tá nem aí. E aí, no fim do da Manon, você não sabe por que você tá lendo, mas no fim do da Sorcha você entende. Ou seja, elas são, tipo, opostos, entendeu? Então, o da Sorcha, eu acho que sim, a gente também precisava de uma justificativa maior pra ela estar ali, pra gente entender a história dela, pra gente entender a aproximação dela com Dorian, porque pra mim não fez sentido nenhum. Eu acho também que essa questão do romance deles foi só mais uma desculpa pra que o Dorian meio que, enfim, ele meio que extravasasse, né, ali no final do livro. Eu acho que eles podiam não necessariamente ser, inclusive, romanticamente parceiros, assim, né, eles poderiam ser só amigos, eles poderiam, enfim, ela poderia ajudar ele com a magia, só que tudo envolve romance e isso me irrita um pouco também. E aí eu acho que esse livro, diferente de Coroa da Meia-Noite, que foi uma coisa que eu gostei, é que ele é muito, muito devagar. Não é que ele é devagar ao extremo, ao ponto de você também ficar cansado. Ele é no ponto certo. E era isso que eu queria ver em Coroa da Meia-Noite, porque Coroa da Meia-Noite tem muita informação. E eu acho que mesmo que você dividisse Coroa da Meia-Noite em 2 livros, qual diferença faria também, já que a saga já é gigantesca? Então, o que eu gosto em Herdeira do Fogo? Eu gosto que ela fez essa questão da preparação, que ela realmente foi preparada, que a gente realmente viam as coisas acontecendo e não só sendo descritas, como aquela questão dela treinando os símbolos e não mostrando pra gente. Eu acho que é muito mais interessante quando os autores realmente colocam as ações e as coisas sendo feitas e demonstrando isso pra gente entender como as coisas estão sendo feitas. Eu também acho muito legal essa questão do luto dela, né, da superação do luto, porque também o luto, ele é uma coisa que é muito vivenciada, que é muito real, que muitas pessoas passam, que todo mundo passa por algum momento, e o luto, ele é vivenciado de formas diferentes por cada pessoa. Mas eu acho que foi interessante ela colocar isso na Celaena, porque no final do outro livro a gente tinha isso de não, porque agora eu vou me superar, né? Ela prometendo pra Nehemia, não, porque eu vou me superar e eu vou vencer e eu vou pra cima, não sei o quê. E aí no início do livro ela tá tipo jogada no telhado, bêbada, porque ela não sabe o que fazer, não sabe pra onde ir, não quer nada, porque realmente são fases do luto e são sentimentos reais de quando uma pessoa tá de luto. Então ela também fez uma mensagem legal de superação no final do livro, onde ela conseguiu superar esse luto de muitas formas, se apoiando em outras pessoas, nos outros sentimentos, em outras coisas pra fazer, que realmente, enfim, eu acho que pode ajudar outras pessoas. Esqueci de falar, e a gente também tem um ponto de vista do Aegon, que também é o primo da protagonista, né? Eu achei interessante eles trazerem ele, assim, pra história, porque pra mim, ele não fede nem cheira, por enquanto, entendeu? Tipo assim, ele é um personagem que é isso aí, ele tá ali. Assim, ele tá fazendo parte da história, e ele realmente tá fazendo parte da história, e pelo menos isso ele tá fazendo, mas também não é como se ele fosse grande coisa, hein, por enquanto. E aí vem mais uma grande polêmica, talvez. O Rowan, né? Enfim, eu recebi o spoiler de que eles ficam juntos no final. Então, eu tenho muitas coisas nessa relação que me irritam. Primeiramente, eu acho que a autora força muito essa aproximação que não era necessário, porque a gente já tinha entendido que isso ia acontecer. Não necessariamente romanticamente, mas a gente entendia que eles iam se aproximar de alguma forma em algum momento. Porque o Rowan, ele é o típico cara de romantasia. Então, ele é uma geladeira Electrolux gostosa, que é frio, que é distante, que não fala muito e tal. Beleza, a gente já tinha entendido essa dinâmica. E aí, ela força muito, falando tipo assim, não, porque obrigatoriamente quando ela tava quase se esgotando, eles precisavam tirar a roupa dela e ela precisava ficar nua na frente dele enquanto ele fazia as coisas com ela, né? Tipo assim, de cuidar dela. Precisava? Não precisava. Eu entendo que eles agiram normalmente nessa situação, mas é que foi uma aproximação, de certa forma, que não precisava e que me deixou constrangida em um nível esquisito, porque eu não acho que precisava. Eu acho que também essa parada dele pegar ela pra levar ela pro mesmo quarto dele, sabe? Tipo, por quê? Nem teve uma justificativa plausível, era só tipo, não, eu vou cuidar de você e você vai ficar aqui.
Tipo, não, pelo amor de Deus, tipo, não, isso não é uma justificativa. E eu acho que precisava de uma coisa um pouco mais concreta, assim, pra gente entender. Tipo, realmente, ele tava vendo que ela tava sofrendo, eles já estavam muito mais próximos. Você quer ficar lá no quarto? A gente divide, não sei o quê. Só que não existia isso, eles não eram próximos o suficiente. E eu também acho que a história do Rowan foi contada, tipo, de um jeito meio esquisito. Eu acho que não precisava ser daquele jeito. Eu acho que foi muito forçado também. Foi tipo assim, eles estão tendo um diálogo qualquer aqui, aí ele vai contar a história dele. E aí eu acho que podia ser uma coisa um pouco mais emocional, porque a história dele é triste. E aí naquele momento eu não consegui sentir as emoções de fato, porque eu tava preocupada de tipo, nossa, essa é uma cena tão foda-se pra ele contar uma história dessa. E vamos combinar, gente, ele se tornar um falcão é tão clichê quanto ele se transformar em um lobo, sabe? Mas é que são sempre animais que transparecem essa frieza, essa liderança, essa brutalidade mais contida, mas que, enfim, tá demonstrando ali de alguma forma. E pra mim foi muito clichê. Eu também acho que essa parte da traição que houve também poderia ser, ter mostrado, né? De tipo assim, eu sei que não era um personagem tão importante assim, porque ele era muito secundário, mas eu acho que poderia ser mostrado de alguma forma, né? De ser descrito, igual eu tava falando que poderia acontecer. Eu acho que o final dele também é bom, assim, a gente entendendo a história dela, ela tendo essa troca, né, em relação a Selene e a Eileen. Então agora, tipo, no outro livro que eu já comecei a ler, ela é chamada de Eileen, né, mesmo pela autora que está contando a história. E eu acho isso interessante porque a gente entende que é essa passagem que ela teve, né, de aceitar o destino dela em relação a ser uma rainha. Eu também gosto dessa troca que ela teve com a tia dela e enfim, eu meio que já sabia que ela ia libertar o Rowan, né? Até porque se eles vão ficar juntos, ela precisava libertar ele de alguma forma. E eu gostei dos personagens introduzidos. Eu gostei do menino que eu não lembro o nome, eu gostei do Emrys. Eu acho que ele vai morrer em algum momento, porque ele vai ser um personagem que todo mundo vai gostar. Esse ponto de vista da protagonista é muito mais interessante do que os outros, apesar dos outros serem importantes. E eu acho que toda vez que eu tinha que ler os outros pontos de vista, eu ficava, não, eu vou ter que ler outras coisas. E eu não queria ler outras coisas. E eu acho que foi isso que me prendeu no livro pra eu terminar ele tão rápido. Porque eu tava interessada em ler de verdade. Não era igual dos outros livros que eu só tava lendo por obrigação. E só falando também um pouco em relação aos Skinwalkers, eu gostaria de ter visto um pouco mais deles, porque a gente tem essa dinâmica de Skinwalkers e aqueles príncipes lá, os demônios lá, enfim, que ela já tava meio que lutando contra eles desde Trono de Vidro, né? Só que a gente ainda não tinha uma percepção tão geral assim. Então eu acho que eu gostaria de ter visto um pouco mais dos Skinwalkers, porque eles foram introduzidos primeiro nesse livro. E eu gostei muito dessa ideia de que quando eles chegam, tudo fica em silêncio. Eu acho que é muito diferente do que geralmente a gente imagina, porque quando vem um monstro ou alguma coisa, enfim, que a gente não está habituado, que vai atacar a gente de alguma forma, é sempre barulho, né? Muito barulho, é um rugido, é batida de pé e, enfim, dessa vez não, é você não escutando nada e aí eles estão chegando e você sente que eles estão chegando e eu achei isso muito legal. E eu gostaria muito que eles fossem trazidos nos outros livros para que a gente pudesse ver um pouco mais deles e entendesse eles. Não sei se eles vão fazer parte da história como um todo, ou se era só pra, enfim, meio que se utilizar para eles manterem a relação e se aproximarem com esse livro agora, né, com esse livro de Herdeira do Fogo, mas eu gostaria de entender um pouco mais sobre eles e eu gostaria que eles fossem importantes de alguma forma. Eu acho que o livro ele não consegue me surpreender tanto assim quanto eu gostaria que me surpreendesse, porque eu já li muitas romantasias, porque eu já tô muito habituada com isso. Ele acaba sendo muito clichê por conta disso, porque ele tem uma história muito básica de romantasia. Eu entendo a época que ele foi escrito e eu levo isso em consideração, mas infelizmente essas questões tipo do cara ser mais frio e aí depois ele se aproximar dela e aí ele também tem uma história triste e enfim, eles acabarem ficando juntos no final, essa questão dela ser férica também, eu acho que são coisas que não me impressionam, né? E eu acho também que o que me impressionaria, eu recebi spoiler, então essa questão dela ser uma rainha, eu já tinha recebido esse spoiler há muito tempo, desde que eu tava lendo Trono de Vidro, e eu recebi muito sem querer.
eu tava passando no Instagram e aí não tinha nem como fugir, porque eu já tinha lido, porque era uma questão de ler. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu fiquei, é isso, né? Agora, enfim, eu já sei, não vou fingir que eu não sei. Então, eu acho que era isso que eu poderia me impressionar, e agora eu não estou mais impressionada. E assim, com certeza não é uma série de livros que eu indico pra vocês, porque vocês estão vendo aqui eu reclamando muito. Mas eu também vi muitas pessoas no TikTok falando que queriam ler e que tinham comprado o livro, que estavam com medo de ler e ser uma bosta. E eu acho que leitura, ela é muito individual. Então eu tô aqui reclamando da escrita, mas tem muitas pessoas que gostam desse tipo de escrita. E tudo bem se você gosta desse tipo de escrita. É que eu realmente não consigo me prender. E não é que eu tô errado e não é que você tá errado, sabe? Cada um tem a sua vivência e tudo bem. E se você consegue tirar o mínimo de bom de dentro de livros, eu acho que já é o suficiente pra você ler eles. Então, se você gosta da história e você acha que passa uma mensagem legal, que ótimo. Eu acho que essa questão da superação de relacionamentos tóxicos e de superação de luto, eu acho que foram mensagens ótimas da autora também.